Olá, meus amigos e minhas amigas, sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas ao canal Noticiagro, o nosso ponto de encontro para falar sobre as tecnologias para a agricultura, as tecnologias para a pecuária e, naturalmente, sobre as curiosidades do campo. O nosso assunto de hoje, neste vídeo, nós vamos falar de duas lagartas resistentes à soja BT de primeira geração. Para falar sobre esse tema, eu convidei o pesquisador da Embrapa Soja de Londrina, Adeneide Freitas Bueno. Adenei, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço, é um grande prazer estar aqui esclarecendo as suas dúvidas e as dúvidas dos nossos ouvintes. Essas duas lagartas, a gente vai falar sobre as curiosidades, se são agressivas ou não, por que elas são resistentes à tecnologia BT, mas antes eu tenho um recado para os nossos produtores rurais, dá só uma olhada aí. Alô, amigo agricultor, você que é produtor de grãos sabe bem da importância de um plantio bem feito. O plantio bem feito tem como resultado a melhor germinação das sementes, uma germinação homogênea. E isso impacta diretamente na qualidade da lavoura. Uma lavoura mais produtiva e o resultado aparece lá na frente, na hora da colheita. Então eu quero falar com você sobre as bandas limitadoras de profundidade compactadoras de solo fabricadas pela Molbor. São elas que determinam justamente a profundidade das sementes no solo. E a profundidade ideal é muito importante, 3 centímetros. São elas também que fazem o fechamento do sulco aberto pelo disco de corte. Aí você me pergunta por que as bandas Molbor são tão importantes. Primeiro, porque a tecnologia das bandas Molbor agiliza o trabalho de plantio. E o segundo ponto, esse ainda mais importante, as bandas Molbor fecham o sulco com menor compactação e aderência, elimina a bolsa de ar e permite um contato maior com a terra. Resultado, uma excelente germinação das sementes. As bandas Molbor são fabricadas há 21 anos e dominam 97% do mercado nacional. Tem como parceiros os maiores e mais importantes fabricantes de plantadeiras de grãos do país. Elas estão presentes em todas as áreas de plantio do Brasil afora e em várias partes do mundo. Então, agricultor amigo, na hora de comprar a sua plantadeira de grãos, verifique bem se as bandas limitadoras de profundidade compactadoras são da marca Molbor. Molbor é marca de confiança e eu garanto o resultado. Molbor, muito mais qualidade para o seu plantio. Muito bem, quer conhecer mais sobre a Molbor? Faz o seguinte, entra aqui embaixo na descrição do vídeo, tem ali o site, tem o Instagram, o Facebook, e você vai conhecer mais sobre a empresa, que significa tecnologia, significa mais qualidade para o seu plantio. Bom, Adnei, vou começar te perguntando, na verdade pedindo para você falar um pouco, sobre essas duas lagartas, se são agressivas, se são novas ou não, se já é de conhecimento de algum tempo dos nossos produtores rurais, por gentileza. A primeira dela, que é a Hackplusia nu, é uma lagarta falsa medideira. Então o produtor ele já conhece a lagarta falsa medideira, mas que antes era composta por quase uma única espécie, que era a Chrysodeiches includes, a lagarta médio-palmo, falsa medideira. Desse grupo, só que é uma outra espécie, a Hackplusia nu. Tá? O dano que ela vai causar à soja é a desfolha, muito semelhante à Chrysodeiches includens, que é já há mais tempo conhecida e manejada pelo nosso sojicultor. A segunda já é um microlepidóptero, significa que é uma lagartinha muito pequenininha, que ao contrário de desfolhar a soja, comer as folhas da soja ali pelo lado de fora, ela acaba sendo uma broca, ela broqueia as hastes da planta de soja e com isso a planta começa a ter a morte de 1 ou 2 galhos, ali, dependendo da intensidade do ataque. Falando da agressividade delas, a Hackplusia, a falsa medideira, ela é um desfolhador. Então, ao desfolhar a soja, ela reduz a capacidade fotossintética da
soja de produzir fotossíntese. E a fotossíntese é como a planta se alimenta, tá? Ela produz metabólitos para encher grãos, etc. Só que a soja tem tolerância, ela tem mais folhas do que precisa. Então, ela perder um pouco de folhas ou perder um pouco da área fotossintética não vai causar perda de produtividade, tá? Isso é importante. E com isso, a gente só recomenda aplicar inseticidas para controlar essas lagartas quando eu tiver 30% da área foliar perdida no estágio vegetativo da soja. No estágio reprodutivo, quando ela começa a florir e encher grãos de vagem, 15%, porque daí ela precisa de um pouquinho mais de folha para produzir fotossintetizados, tá? Aplicar inseticida antes desses índices de desfolha, 30% no vegetativo, 15% no reprodutivo, a serem atingidos, é jogar dinheiro fora, porque essa aplicação de inseticida não vai reverter em maior produtividade. Inseticida é uma ferramenta fundamental, a gente não pode demonificar o inseticida, mas se usar errado, os problemas vão ocorrer. E daí, se aplicar antes desses momentos, é o uso errado da ferramenta. A broca das axilas já é uma lagartinha um pouco menos conhecida. Ela não era importante, ela era controlada pelos inseticidas que aplicavam para as lagartas. O que acontece é quando você começou a aplicar, a usar a soja BT, você começa a reduzir o uso de inseticidas. A partir do momento que elas se tornaram resistentes a soja BT, foram selecionadas para isso, não tem aplicação do inseticida, ficou um nicho ecológico ali vazio que ela acabou ocupando. E com isso, ela danifica um pouquinho a soja. Só que a gente tem estudado ela desde o ano passado, já que vem ocorrendo, esse ano está aumentando, cada ano está aumentando um pouquinho mais a ocorrência, a área de ocorrência dela. Ano passado, a gente colheu soja com 30% de plantas com ataque dela e não perdeu produtividade, porque a hora que morre uma haste, a planta solta outra haste, então ela compensa, a planta tem essa capacidade de compensar esses ataques de pragas, tá? Então, a gente recomenda que populações baixas, menores que 30% de plantas com infestações dessa broca, também não precisa aplicar inseticida. Só que o produtor, já fazem 8 anos que está usando soja BT, ele se acostumou a uma soja quase sem injúria nenhuma, com aquelas folhas perfeitas, né, parecendo até de plástico na lavoura, a gente brinca, né? Com um pouquinho de dano, ele está se assustando e aplicando inseticida cedo demais. Então, ele está cometendo um segundo erro. O primeiro erro é porque ele não adotou refúgio e começou a selecionar praga resistente. E o segundo erro, ele está aplicando inseticida cedo demais para controlar essas pragas, aumentando o custo de produção, jogando dinheiro fora, jogando inseticida no meio ambiente e trazendo todos os prejuízos que podem trazer. Você falou aqui da área de refúgio, é justamente uma outra questão que eu queria te perguntar. Teria sido por redução dessas áreas de refúgio que esses dois tipos de insetos se tornaram resistentes à tecnologia BT? Sem sombra de dúvidas. A causa do problema que a gente está enfrentando hoje no campo é a não adoção do refúgio. O que é esse refúgio? Você pode me perguntar, né, nosso ouvinte pode estar se questionando. O refúgio nada mais é que a tecnologia BT ela não pode ser adotada em 100% da área. Eu preciso ter 20% da área com tecnologia não BT. Para que serve isso? Tá? É que, além de produzir soja ali, você não vai largar para os insetos comerem aqueles 20%. Você só vai conduzir ali aqueles 20% do modo antigo que você conduzia sem o BT, sem a tecnologia BT, aplicando inseticida quando necessário, fazendo as aplicações de inseticida
o que se fazia há 8 anos atrás, tá? Vai produzir soja, ter sua lucratividade tão alta quanto no BT, não vai precisar nem pagar royalties ali, e além de produzir soja, vão produzir alguns insetos ali que vão cruzar com insetos que provêm da soja BT, e o híbrido dos dois, eles são chamados de heterozigotos, eles têm gene dos dois, que vão continuar sendo controlados pela tecnologia BT, tá? Mantendo assim a eficiência da tecnologia. Que sirva de lição e de uma bandeira vermelha para o agricultor, para todos nós que trabalhamos com soja, para que nos próximos anos, né, vamos passar a adotar então o refúgio com mais intensidade. Por que eu falo isso? Porque as pragas-chave, as mais importantes, a Chrysodeics includens, a Anticarcia gematalis, até a própria Helicoverpa, elas continuam sendo bem controladas pela tecnologia BT. Então, a tecnologia BT ainda continua sendo um grande aliado do produtor, tá? Entretanto, se não adotarmos refúgio, assim como aconteceu para essas duas pragas que eram meio secundárias, começaram a aparecer aí, isso vai ocorrer para essas pragas-chave. Isso é questão de tempo. Então, vamos aprender com essa lição dessas duas lagartas, vamos adotar refúgio para que a tecnologia BT continue funcionando. O produtor rural gosta muito de fazer contas, né? É um hábito dele, né? E ainda bem que é assim, né? Eu te pergunto, fazendo essa conta dos 80% e dos 20%, é mais interessante do ponto de vista econômico ele separar 20% da área para refúgio do que ele pegar e cultivar a área total com 100% de tecnologia BT? Sem sombra de dúvidas. Se o produtor fizer conta, isso é mais lucrativo, isso a curto, médio e principalmente longo prazo. Então, mas por que o produtor não adota, então, o refúgio? Qual é o problema do refúgio que pouca gente está adotando? Dá mais trabalho, precisa estar mais no campo, precisa monitorar. E a gente sabe que mão de obra está cada vez mais difícil no campo. Isso é o grande desafio na adoção do refúgio. É ter mais trabalho, precisar de mais gente, do que, às vezes, de maquinário, né? Então, dá um pouco mais de trabalho, mas o retorno financeiro, não tenho dúvidas que vai ser maior também. Então, aquele agricultor que tiver dúvidas, entre em contato conosco, a gente tem um serviço de atendimento ao cliente também, várias publicações que a gente pode enviar, e a gente está aqui sempre para ajudar o nosso produtor a produzir mais e com mais sustentabilidade. Não tenho dúvida disso, Adinei. Muito obrigado mais uma vez, viu? E a você que acompanhou aqui essa entrevista e que segue o canal Noticiagro, eu peço que entre aqui embaixo na descrição, curta esse vídeo, assista ele todo, curta o vídeo, compartilhe, aciona o sininho lá também para receber as notificações de novos vídeos, né? E muito grato por nos acompanhar. E até o próximo vídeo, se nosso bom Deus assim permitir. Abraços e até lá.